nós vamos meditar, que nós vamos proclamar as boas novas do Evangelho, do Reino de Deus. Não é sobre religião, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre algo transitório, mas é sobre algo permanente, porque Jesus disse, e a sua palavra é verdadeira, que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passariam. E por isso eu quero convidar a amada igreja aqui presente, e na sua casa, abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 1, e nós vamos ler apenas o versículo 3. O Espírito Santo já tinha preparado esse culto, e como na semana passada, com a qual eu não combinei com a minha esposa, mais uma vez o Senhor preparou uma palavra para o nosso coração. Ela falou sobre sofrimento no começo, e quem quiser depois entrar no meu computador e ver a data do arquivo que eu criei, dessa mensagem está, o título da mensagem, dessa série de mensagens é Pare de Sofrer. E hoje eu quero falar sobre todas as bênçãos em Cristo. Todas as bênçãos em Cristo. Efésios 1:3, quero convidar você aí mesmo na sua casa a ficar de pé. E nós vamos ler a palavra do Senhor. E ela vai ser proclamada assim como foi proclamada no início. Para que agora você entenda que você vai viver um novo tempo. Não que Deus estava encurtando o seu braço porque não podia salvar, os seus ouvidos não estavam ouvindo a sua oração, mas é porque você não creu, é porque eu não criei, é porque a nós não foi revelado, porque por mais que eu ensine, apenas o Santo Espírito pode nos revelar aquilo que a palavra de Deus vai ser proclamada hoje, para que entre no seu coração. E diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero ler de novo com você para entrar no seu coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora eu quero que você leia comigo, para que a boca fala do que está cheio o coração. Não é confissão positiva, mas à medida que você fala, que você proclama, isso vai entrar na sua mente, para que entre no seu coração, e para que você viva e experimente a palavra de Deus, que é viva e verdadeira, essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, e que agora está sendo lembrada aqui para você que é filho e filha de Deus, para que você que estava longe e que foi abraçado por Deus através de Cristo Jesus, porque Jesus, quando ele foi crucificado, ele disse: eu atrairia todos a mim mesmo. Eu quero que você leia comigo, diga assim comigo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oremos. Espírito Santo, eu estou aqui junto com os nossos irmãos, aqui no lugar de adoração, na tua casa, mas também tem as pessoas que estão nas suas próprias casas, que também é a sua casa, porque o Senhor disse que quando o Senhor enviaria alguém, a paz de Cristo que estaria sobre a pessoa repousaria sobre o Filho da Paz que estivesse na sua casa. E por isso, Senhor, eu creio que essa pessoa que está assistindo ao vivo e assistindo também gravado, e cada um que está aqui comigo, está recebendo essa palavra para que o Senhor venha revelar. Senhor, só o Senhor pode revelar, ensinar, tirar o véu e fazer com que eles tenham pleno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor já preparou, para que nós venhamos viver aqui nessa terra como filhos e filhas de Deus, como aqueles que o Senhor confiou o seu reino, e igual a qual aqueles que são sal e luz do mundo. É nesse momento que nós pedimos: fica conosco, continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode se sentar. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6 que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender que tem certas coisas que Deus já fez, e eu e você não usufruímos, porque nós, na verdade, nós não cremos naquilo que está escrito.
porque na verdade isso não foi revelado ao meu e ao seu coração. Nós podemos ter ouvido várias e várias vezes, podemos ter lido várias e várias vezes, podemos ter estudado e meditado, mas quando a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, não é conhecimento intelectual, mas é conhecimento empírico, é conhecimento de um marido para com uma esposa, quando os dois consumam o casamento nas noites de núpcias. É esse conhecimento, quando a Bíblia fala de conhecer, é conhecer intimamente. Portanto, o povo de Deus sofre, eu e você sofremos, quando nós não conhecemos a Deus pessoalmente, intimamente, através da sua palavra, através do seu Espírito e através daquilo que Ele já fez. Portanto, eu quero te dar uma boa nova nessa manhã, nesse vídeo que você está acompanhando. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e o próprio Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu pergunto para você que está aqui comigo, e você que está aí na sua casa, quem acha que Jesus é mentiroso, levanta a mão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus também disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que nessa manhã o Espírito Santo quer nos revelar, para que a gente venha parar de sofrer por aquilo que Jesus já conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, e aquilo que Ele continua a garantir pela sua eterna intercessão, mediação de uma nova aliança que nós temos com Deus, não mais baseada nas nossas obras, nos nossos feitos, porque se fosse baseada na minha obra e na sua obra, a todo momento a gente perderia essa conexão com Deus. Mas como é baseado na obra que Jesus Cristo fez, nós temos que agora usufruir daquilo que Deus já preparou por mim e por você. E é por isso que eu tenho falado para vocês nessas semanas, e eu convido você a assistir os vídeos anteriores, desde que eu tenho dito que Deus é bom, desde que eu tenho dito para você, para a gente não esquecer de todos os benefícios de Deus, como diz: bendiga a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos ou benefícios. Por isso, nessa noite eu quero trazer para você, quero que você abra o seu coração, que você deixe de ficar olhando e se preocupando com outras coisas aí na sua casa, e que você se concentre aqui no que eu vou dizer. Quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 a 54 depois de Cristo, ele chega ali e ele passa ali rapidamente, e ele diz assim: se for vontade de Deus eu vou voltar. E aí, então, quando o apóstolo Paulo começa a sua terceira viagem missionária, por volta do ano 54 e até o ano 58, em Atos 19, ele vai chegar à cidade de Éfeso. Logo começa o texto de Atos 19 dizendo que o apóstolo Paulo foi direto para Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia naquele tempo, era a maior cidade da Ásia, na província romana da Ásia, que era como o estado de Roma, vamos imaginar assim, e era a capital daquela província. Ali ficava o governador, ali havia cerca de 500 mil habitantes, havia um porto, havia comércio, havia também um centro cultural, religioso, porque era tudo ligado naquele tempo, e havia um templo de Diana dos Efésios ali naquele lugar, e eles acreditavam que havia uma imagem de Diana que tinha vindo do céu, que tinha caído um meteorito, um asteroide, sei lá o que, e ali eles adoravam aquela imagem. E aí então chega o apóstolo Paulo com Silas na sua terceira viagem missionária, também com Lucas naquela cidade. E aí então, como ele fazia sempre, ele chegava numa cidade, ele primeiro ia levar a palavra de Deus para os judeus, porque Jesus veio primeiro para os judeus. Mas ali ele fica 3 meses na sinagoga e ele é rejeitado pelos judeus. Ele diz: eu lavo minhas mãos e agora eu vou para os gentios. E ali então ele aluga do seu próprio bolso um lugar para que ele pudesse pregar as boas novas do reino. Como Jesus pregou as boas novas do reino, o apóstolo e a Bíblia
fiel em dizer que o apóstolo Paulo pregava sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, é o mesmo reino que eu estou pregando para você nessa manhã. E ali então ele procura alguns discípulos, encontra 12 discípulos e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E aí ele pergunta: qual batismo vocês foram batizados? O batismo de João? E ele fala assim: o batismo de João era para o arrependimento, mas vocês precisam ser batizados no batismo de Jesus. E batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois coloca a mão sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E ali então, o apóstolo Paulo fica cerca de 2 anos com esses discípulos, pregando a palavra de Deus ali na escola de Tirano, uma sala que ele alugou para falar sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através da vida do apóstolo Paulo, a ponto dos seus lenços, dos seus aventais, expulsarem demônios e curarem os enfermos, a ponto das pessoas de toda a Ásia, não apenas da cidade de Éfeso, de toda a Ásia ouvirem falar do Senhor Jesus e crerem no nome de Jesus, a ponto deles irem confessando os seus pecados publicamente, a ponto deles também queimarem livros de magia que valiam muito naquela época e rejeitarem toda aquela mentira do diabo, a mentira da religião, que eu e você precisamos rejeitar nessa manhã. E é por isso que, para que você pare de sofrer, você tem que abrir o seu coração para que a palavra de Deus diz, e não aquilo que você acha, e não aquilo que você já ouviu. E aí então diz o texto de Atos 19:20, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O apóstolo Paulo, a Bíblia não diz que ele fez uma campanha de jejum e de oração para pregar ali em Éfeso. A Bíblia não diz que ele ficou anos e anos orando e jejuando, esperando o momento certo para que houvesse um avivamento na cidade de Éfeso. O que o apóstolo Paulo fez? Ele simplesmente pregou o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas daquilo que já aconteceu. E é isso que você precisa ter a revelação nessa manhã. É isso que você precisa ter a revelação nessa mensagem. Porque você tem sido cegado. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas e levar toda a mente cativa a Cristo. Por isso, nessa manhã, o apóstolo Paulo, que pregou e viveu o avivamento extraordinário ali na cidade de Éfeso, simplesmente porque ele proclamou o reino de Deus, que não são apenas palavras, mas são sinais, prodígios, maravilhas, milagres que acontecem por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Agora ele está escrevendo para essa igreja amada. Agora o apóstolo está preso, é o ano de 60 a 61, e ele conhece aquela igreja, e ele sabe que eles não só ouviram falar de Jesus, eles não foram numa escola de teologia, eles não foram numa escola bíblica dominical, mas eles conheciam esse Jesus. Não que a gente não tenha que aprender a Bíblia, não é isso que eu estou dizendo, mas não era só blá blá blá, mimimi, mas era o que? Algo que eles haviam presenciado e visto com os próprios olhos. E agora então o apóstolo Paulo estava falando bem daquela igreja, estava cumprimentando, e aí ele começa a dizer para aquela igreja aquilo que ele já tinha experimentado. Leia comigo de novo, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Igreja do Senhor Jesus, filhos e filhas de Deus, você que está me escutando agora, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue agora. Diga para Ele: olha, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, mas creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Entrego minha vida a Ti, mesmo não sabendo o que eu estou fazendo, eu entrego, eu creio, e sei que é suficientemente o Senhor apenas que pode me salvar. Se você fez essa oração agora, mesmo que curta, do seu coração, saiba que a partir de agora, todos podem desfrutar do que está escrito aqui. Para parar de sofrer,
Você tem que entender que na nova aliança com Deus, que nós temos no sangue de Jesus, que nós vamos fazer ao proclamar a Santa Ceia aqui, que foi o que Jesus falou, esse é o sangue da nova aliança. Você tem que entender que o que Cristo conquistou, Ele já fez, e que você não precisa lutar, brigar, para conseguir isso. Já foi dado, já foi feito. E o que eu e você precisamos é crer. Mas nós não cremos. Nós estamos cegos pela religião. Então quero te dar 3 passos para que você possa crer. Segundo o que está escrito aqui no texto, a primeira coisa, você tem que agradecer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É engraçado, Tiago, Dani, Juninho, Laís, é engraçado o Érico, é engraçado o Jean, Alessandro, é engraçado porque quando a Bíblia usa bendito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma palavra no hebraico que é beraká e no grego que é eulogetos, é uma palavra que significa bênção, abençoar. Só que quando a gente usa essa palavra para Deus, a gente pode abençoar a Deus? Sim ou não? A gente pode abençoar Deus? Não. A Bíblia já diz que Ele é o abençoado, que Ele é a fonte de toda a bênção. E portanto, na hora de traduzir para o português, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia vai traduzir na maioria das vezes por bendito. 8 vezes ocorre no Novo Testamento e 46 no Antigo. E a palavra significa louvar, falar bem, saber que Ele é o abençoado, que é o exaltado. Quando é colocado isso na cultura judaica, quando eles entravam no templo, quando eles entravam na sinagoga, quando eles iam orar para Deus, alguns salmos também começam com bendito, significa uma ação de graças com louvor a Deus em oração. Era uma forma de reconhecer que Deus é a fonte de toda e qualquer bênção. Então nada mais o apóstolo Paulo, como era fariseu dos fariseus, como ele havia dado toda essa herança do Antigo Testamento, ele era mestre e era maior de todos os mestres ali no Antigo Testamento, entre os judeus. Agora ele está trazendo isso sobre uma nova perspectiva, não só para os judeus, não só para aqueles que estavam na lei, que estavam na aliança da lei, na aliança do Antigo Testamento, mas agora nós que estamos na nova aliança, nós os que cremos em Cristo, temos que resgatar e entender, como diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Portanto, o próprio apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Quando a gente diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que a fonte de toda a bênção, que a fonte de todas as coisas é o Senhor na nossa vida. E aí então a gente agradece, então a gente ali dá ação de graça a Ele. Assim como está no Salmo 100, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno. A gente bendiz o nome do Senhor pelo aquilo que Ele faz. Quando a gente bendiz e a gente dá ação de graças, a gente reconhece que Deus é a fonte de toda a graça, mas a gente reconhece também aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Eu não entendo e gostaria de entender. As pessoas não param de trabalhar, não deixam de ir no supermercado, no banco e todas as coisas, mas para vir na igreja uma vez na semana, nesse primeiro culto depois de 5 meses, temos poucas pessoas, mas tantas pessoas estão indo trabalhar. E aí não vai funcionar o texto de Efésios 1:3, por mais que você repita, porque a primeira coisa para que você receba é você ter um coração agradecido. A primeira menção da Bíblia, quando a gente estuda sobre como que a gente vai interpretar o texto bíblico, a Bíblia diz assim, quando ocorre a primeira menção, vai ser essa mesma ideia do texto bíblico por toda a Bíblia. A primeira menção de alguém dizer que Deus é bendito, sabe com quem aconteceu? Sabe com quem que aconteceu, Tiago e Laís?
Você sabe? Alguém sabe? Com Abraão, o pai da fé. Ali em Gênesis 14, quando ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele traz o pão e o vinho, olha só. Melquisedeque, que é a pré-figura de Jesus Cristo na nova aliança, que está escrito principalmente no livro de Hebreus. Ele traz o pão e o vinho, como hoje nós vamos ter o pão e o suco de uva aqui na Santa Ceia. Ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E aí no versículo 20 ele diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Sabe, quando a gente fala em agradecer, a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus, e porque a gente sabe que Ele nos dá a vida. A gente sabe que a nossa maior intimidade com Deus é no nosso quarto, mas a gente sabe que o domingo é o dia do Senhor, e que a gente tem que vir ao culto. Se eu posso vir, eu vou vir. Se eu não posso vir, vou acompanhar no horário, vou honrar a Deus, vou colocar aquele horário na prioridade, não na desculpa, e vou entrar na sua presença com louvor, mas também vou saber que tudo que chega na minha mão, Deus me abençoou. Deus havia dado a vitória para Abraão, que havia lutado para reconquistar seu sobrinho Ló, e ele havia conquistado muitos despojos de guerra, e aí aqueles despojos de guerra que ele ganhou, ele deu o dízimo de tudo. Então quando a gente traz o dízimo na nova aliança, a gente não traz com medo de ser amaldiçoado, a gente traz com ação de graça. Quando a gente traz o dízimo, é oferta, e por isso eu não vejo pessoas sofrerem disso. É difícil porque as pessoas não entram no culto online, não vêm para a igreja, não dão oferta e nem dízimo. Infelizmente é o que eu tenho para dizer. O mês que passou tivemos cerca de 7 pessoas apenas, 7 pessoas que contribuíram. Se você não contribuir, eu não vou falar de dízimo e oferta hoje, mas se você não contribuir, a gente vai fechar aqui. Vamos fechar, por quê? Porque você não foi grato a Deus naquilo que você recebeu, naquilo que chega na sua mão. Você não é obrigado a fazer nada, mas é a realidade. Nós temos que bendizer e agradecer com ação. Não é, eu gosto muito de você. Imagine só, a minha esposa faz aniversário essa semana, e eu chegar para ela: meu amor, eu gosto muito de você, eu queria te dar um presente, mas eu não vou te dar, não pude, mas eu pensei em você. Você acha que ela vai ficar feliz? Ação de graça tem que ser colocada para fora. Ação de graça tem que ser vista. Vindo aos atos do Senhor e agradecendo ao nome dEle, e vindo e trazendo aquilo que Ele nos dá, não por obrigação, mas por ação de graça, por amor, por reconhecimento. Amém? Então a primeira coisa que eu tenho para falar para você: agradeça, porque através do Pai e através da obra do Senhor Jesus Cristo é que você pode ser abençoado. Transforme isso em ação, e não só em intenção. Porque eu já dei o presente para minha esposa. O melhor presente que eu poderia dar, eu dei, porque ela merece tudo. Quanto mais Deus não merece tudo de nós, não merece estar na prioridade da nossa vida, da nossa agenda, do nosso coração, das nossas coisas, dos nossos bens. Segundo, depois de agradecer, o texto continua dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Preste atenção. No Antigo Testamento, é isso que você precisa entender. O povo, para ser abençoado, se você ler lá Deuteronômio 28, 1, 2, Deus fala assim: olha, eu coloco diante de vocês todos esses mandamentos, e se vocês viverem de acordo com o que está escrito, vocês vão ser abençoados. Se o povo obedecesse à lei, na aliança que Deus fez com Moisés e com o povo judeu, eles iriam ser abençoados por cumprir a lei. E eles cumpriram a lei, sim ou não? Não, porque se a gente erra uma só lei, uma só vez, já quebramos toda a lei. E não era apenas os 10 mandamentos, eram 613. Por isso Jesus Cristo veio para mim e para você, para dizer no texto, leia comigo. Você pode até não entender de grego, de hebraico, de nada disso, mas é só você pegar e ler de novo e meditar. Olha como está escrito na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, que nos abençoou. Está no futuro
Está no presente ou está no passado? Diga para mim. Nos abençoou. Eu te abençoo. Está no presente, não está? Eu vou te abençoar. Está no futuro. Agora, que nos abençoou está onde? No passado. Então, no Antigo Testamento, eles tinham que cumprir as leis para serem abençoados. No Novo Testamento, na Nova Aliança, preste atenção, Jesus já cumpriu toda a lei, para que você não precise cumprir. Você nem sabe os 10 mandamentos de cor. Então você não precisa viver dos 10 mandamentos. Você tem que viver da fé, naquilo que Jesus já fez. Amém? No Antigo Testamento, como Jacó, por exemplo, Jacó ele roubou a bênção do seu irmão mais velho, Esaú. Ele enganou o pai. Primeiro ele roubou a bênção do irmão quando o irmão estava com fome, dando um prato de lentilha. E depois ele roubou a bênção do seu irmão, se disfarçando do seu irmão para receber a bênção do seu pai. No Antigo Testamento eles tinham que lutar para conseguir a bênção. Jacó lutou, ele roubou a bênção. Depois a Bíblia diz, lá em Gênesis 32, que ele lutou com o próprio Deus para ser abençoado. Ele falou, não vou te deixar enquanto não me abençoares. Ele teve que lutar pela bênção. Jacó sabia o significado da bênção, o significado que eu e você não sabemos, e por isso nós não agradecemos. Porque muitas das vezes a gente tem um coração como Esaú, desprezando a bênção. E Esaú não está na linhagem de Jesus, porque ele desprezou a bênção. Assim Deus o desprezou. Portanto, com ações de graça nos leva a entender que agora no Novo Testamento a gente não precisa lutar como Jacó lutou, porque está no passado. Já nos abençoou. Imagina se Jacó tivesse um pastor para ensinar ele, para falar isso, e dizer para ele, ó, Jacó, você já foi abençoado. Ele estaria dando um cambalhota e rodopiando aqui. Enquanto você está aí com essa cara amarrada, você precisa estar feliz. Se você soubesse que você ganhou na Mega Sena hoje, você estaria triste. Então pelas coisas do mundo você estaria feliz. E quando a Bíblia diz que você já foi abençoado, olha, Jabes, a Bíblia diz em 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz que a sua mãe lhe deu à luz com muitas dores, e aí o nome dele foi dor. Jabes significa dor, dores. Mas então ele orou para Deus e falou, Senhor, se você me abençoar muito, tomara que eu seja abençoado, e se o Senhor estender minhas tendas, alargar minhas estacas. Eles tiveram que orar e pedir pela bênção. Eles tiveram que persistir para conseguir a bênção. Mas aqui no texto, presta atenção, Ele já nos abençoou com quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Leia aqui comigo. Nos abençoou com, ou você crê que a palavra de Deus é inspirada ou não, ou você crê que é verdadeira, que está escrito ou não. Então você rasga Efésios 1. Se você não crê nisso, tudo bem, você não é obrigado a crer. Então rasga da sua Bíblia e tira, põe fogo. Mas se você crê, leia comigo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque elas já nos foram dadas, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais também. Então ali nós estamos, e ali nós recebemos da bênção que Jesus já herdou, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então aquilo que você está precisando, você tem que primeiro mudar o seu coração, transformar o seu coração em um coração grato, e aí então você tem que apenas receber. Então aí você vai mudar a sua oração, você vai falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu saúde, salvação. Tem muita gente que fala assim, tomara que eu seja salvo, tomara que eu vá para o céu. Uma pessoa que diz isso não vai para o céu, porque eu preciso crer para receber. Eu tenho que ter essa convicção. Você tem essa convicção que você vai? Você não tem? Então se arrepende e fala assim, eu creio, o sacrifício de Jesus é o suficiente, amém? Amém? Graças a Deus. Mas não é só ir para o céu, é as bênçãos que Ele já nos deu agora. Para o quê? Para manifestar a glória dEle. E aí o que eu preciso? O que eu disse? Vamos lembrar, agradecer, receber, e o terceiro e último, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Permanecer. Você tem que
permanecer em Cristo. É só através de Cristo, não é através das suas boas obras, não é através do que você conhecer muito a Bíblia, não é através do que você possa fazer, da sua religiosidade, quanto você tem de igreja, de cargo, de nada disso. É em Cristo. Então você tem que permanecer em Cristo. Você sabe que tem muita gente que fala assim: mas Ele já nos abençoou, por que estou passando por tudo isso? Porque muitas das vezes o que a gente está passando é fruto das nossas próprias escolhas erradas. Você não administrou bem as suas finanças e o que está acontecendo? Agora você está passando dificuldade. Por quê? Porque você não soube administrar bem o que chegou nas suas mãos. Você não soube se preparar para um momento difícil. E agora você vai pôr a culpa em Deus. Você não se preparou. Mas quando a Bíblia diz algo, quando é algo que é verdadeiro, meu irmão, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando é uma doutrina verdadeira, não vai estar apenas em um versículo, vai estar em vários. 1 Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma nova e viva esperança, por meio da ressurreição de Deus em Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos 15:29 diz: sei, quando for visitá-los, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Roma, irei na plenitude da bênção de Cristo. Deus já nos abençoou com a plenitude de todas as bênçãos. Quando Jesus disse na cruz, em João 19:30, está consumado, a palavra no grego ali é uma só, tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Naquele tempo eles usavam muito essa palavra. Quando alguém estava numa prisão, tinha cometido algum crime, e ia lá para a prisão, ficava 5 ou 10 anos, quando acabava aquele tempo da prisão, o juiz então verificava que a sentença tinha acabado, ele escrevia no papel tetelestai, e mandava entregar para o nome daquele prisioneiro. Então aquele prisioneiro recebia aquele papelzinho tetelestai, ele ia até o carcereiro e entregava, tetelestai, e aí então ele saía da prisão. Naquele tempo também as pessoas pegavam dinheiro emprestado, e aí dividiam em várias parcelas e pagavam com juros. E quando a pessoa pagava a última parcela, ela recebia um certificado escrito assim, tetelestai. Jesus disse tetelestai, já está pago, já acabou a sentença, já não há mais condenação. Você está sofrendo com o seu pecado porque você tem tentado vencer com a sua força. Mas se você confiar na força de Cristo, daquilo que Ele fez, não é na sua força. Porque Deus diz ao fraco que é forte. E o apóstolo Paulo dizia: quando sou fraco é que sou forte. Se você permanecer, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos desfrutar de todas essas bênçãos. Não se esqueça, agradeça, receba e permaneça. Diga comigo: agradeça, receba e permaneça. Guarde esse texto para você. Agradeça, o quê? Receba e permaneça. Agradeça, receba e permaneça. Quando você agradece, você está entendendo que você já recebeu. E aí então você recebe pela fé. E você não pede mais, você só agradece: Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu a saúde da minha casa. O Senhor já fez distinção da minha casa com o mundo. E as doenças de lá não entram aqui. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido, praga nenhuma chegará à minha tenda. O Senhor já me deu isso. É nessa perspectiva, a gente continua orando os textos bíblicos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas de uma forma como aquele que já recebeu. Amém? A religião, o diabo tem tentado nos enganar, e por isso nós temos sofrido, através do mérito próprio, da justiça própria, das boas obras. E aí a gente carrega peso de culpa, de condenação, de julgamento, de autocomiseração, para nos chegar diante de Deus. E a gente tem que largar tudo isso e confiar unicamente no sangue de Cristo para nos chegarmos a Deus confiantemente, assim diz o texto de Hebreus. Portanto, o apóstolo Paulo dizendo à igreja dos Gálatas, que o mesmo avivamento que aconteceu ali com os Efésios, também aconteceu quando Paulo foi pregar para os Gálatas. E ele diz assim: Gálatas insensatos, no capítulo 3, quem nos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi a fé naquilo que vocês ouviram?
Será que vocês não são? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Eu era novo convertido, eu cheguei numa igreja, não conhecia a Bíblia, tinha muita coisa ainda que eu precisava mudar. E aí então chegou um pastor e eu desde pequeno lutando contra a bronquite, contra a falta de ar. Sabe o que aconteceu? O pastor falou: vem aqui na frente, você vai receber oração. Eu recebi oração, não senti nada. Sabe o que aconteceu? Cheguei para nadar, estava com falta de ar, mas eu falei: mas eu já recebi. Eu não conhecia esse texto de Efésios, mas eu sabia que aquele pastor tinha orado por mim, em nome de Jesus. E aí então eu joguei minha bombinha fora e acabou a falta de ar. Eu que era um jovem, que um dia estava numa festa open bar, sentei naquela festa open bar, não podia beber muito porque estava dirigindo, então estava um pouco mais sóbrio. Sentei naquela festa e falei: Senhor, a vida é só isso. E você que fala que é cristão e continua com essas coisas no mundo, buscando essas coisas, é porque você ainda não desfrutou, ainda você não conheceu, ainda você não entendeu que a razão dessa vida não são essas coisas. Amém, glória a Deus. Mas é o mesmo Deus que um dia eu tive que dormir fora de casa para minha mãe não ver que eu estava todo cheirando mal, mango assado, porque naquele dia eu não dirigi. É o Deus que um dia eu recebi o Espírito Santo, não só uma vez, recebi o Espírito Santo quando oraram por mim, e eu comecei a falar em língua sem jejuar, sem fazer campanha, sem fazer nada. Recebi, colocaram a mão em mim e eu recebi, como está escrito aqui na Bíblia. E é o mesmo Espírito Santo que já veio várias vezes e eu já tive que ser levado para casa, porque eu estava embriagado com o Espírito Santo. Tiveram que me carregar, tiveram que me colocar no carro. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso tudo acontece não porque é melhor ou pior, mas é pela graça de Jesus. Então eu quero convidar você a parar de sofrer nessa manhã, nesse vídeo. Quero orar com você. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que nós precisamos apenas agradecer, receber e permanecer. Obrigado, Senhor, porque eu oro com esse filho, com essa filha agora que está sofrendo com esse pecado, que está sofrendo com essa angústia, que está sofrendo com essa enfermidade, e ela se perguntando, quando muitas vezes nós nos perguntamos: será que isso é vontade de Deus? Nunca foi vontade tua, porque o Senhor colocou desde o princípio a árvore da vida, porque o Senhor enviou o teu filho para morrer pelo nosso pecado, pela nossa doença, pela nossa maldição. Nunca foi vontade do Senhor que a gente sofresse. Por isso que no céu não há morte, por isso que no céu não há doença, por isso que no céu não há pecado, por isso que no céu não há pobreza. Assim, da mesma forma, nós podemos trazer a realidade do céu aqui na terra, pela fé em Cristo Jesus. Por isso, ora por essa pessoa que está sofrendo agora. Você coloca a sua mão no seu coração, aí na sua casa e aqui. Em nome de Jesus, recebe agora a cura da sua alma, a cura do seu corpo, a culpa desse peso de pecado, desse engano. Recebe a cura da religião, da incredulidade. Em nome de Jesus, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que tem poder, visita essa vida, salva agora, liberta agora. É o que eu oro junto com os nossos irmãos aqui, em nome de Jesus. Vocês não têm desfrutado do que o Senhor preparou, porque vocês não creem, porque vocês não olham para o texto e acham que é bobagem, que é para o futuro, mas é para agora. Muitos estudiosos leem isso e nos comentários falam: isso é para quando a gente estiver no céu, mas se já está aqui no passado, como que pode ser para quando a gente estiver no céu? Porque a gente já está assentado com Cristo. Por isso, recebe, meu irmão, a libertação. Nós estamos assentados com Cristo, nós reinamos junto com Ele, para a glória de Deus Pai. Foi assim que Deus escolheu, não foi a gente que escolheu, foi Ele. Portanto, nesse dia, nessa hora, recebe
Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Recebe agora, que faça parte da sua oração diária, de agradecimento, de recebimento e de permanecer em Cristo, no nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.